Exato. Por isso que eu disse a ela, vamos tentar introduzir reforçadores sociais. Porque eu percebi que fica só no que chocolate salgadinho, que Muito natural, né? Exato. Isso ela faz, mas poderia ser só isso. Por exemplo. Exato. Pode ser, ela adora cantar música, né? Que vocês já viram. Então poderia ser ficar cantando música com ela, sorrindo, fazer cócegas, bolinha de sabão. Sentir falta, ela nem ia sentir falta. Isso. Então, e aí eu já disse à mãe dela que guarde o reforço comestível para o quê? Para coisas que sejam mais difíceis. Não só se esgotar, mas o que a gente quer é que a criança passe a valorizar tanto as brincadeiras, o contato social, que isso seja suficiente para ela fazer as coisas. E que a gente não precise ficar dando só comida. Comida no início, quando ela ainda não desenvolveu o interesse pelo social. Diga. Você falou antes que para ela começar a falar, precisou de tirar muitas coisas do alcance dela para ela pedir. Isso é correto a gente fazer? Sim. Por exemplo, tirar as coisas que eles gostam mais. Certamente. Tentar fazer com que eles façam algum som pra gente. Exatamente. Exatamente, porque se tiver alcance, ele não vai pedir, ele vai lá e pega. Então, a gente, tudo bem que é bom a criança ser independente, mas é importante que ela aprenda a se comunicar. Então, a gente provoca essas situações, né, para que ela se comunique. Eu queria passar só mais um pouquinho para vocês verem um pouquinho da birra, que tem uma birra, eu sei que tem. E depois a gente passa para perguntas e mais debates, certo? Deixa eu lá. Você tá vendo que eu tô fazendo figuras, palavras, né? Ótimo. E a maçã também, só que eu não tô conseguindo achar aqui agora a figura da maçã. Quem é que vai ajudar ela ali achando a figura da maçã? Eu tô dando as tarefas para as meninas para ver se elas param e... Tira a mão do lado. Tira. Peraí, tira. Eu tô tentando a figura. Tira a mão. Assim. Oi, Mayara. Oi, tia. Oi, Mayara. Ai, não. Eu quero tirar a figura. Mayara. Oi. Ai. Vai aí, tira mesmo. Isso é outra coisa. Se a gente precisa estar preparada para, com tudo à mão e ir fazendo, senão a gente perde a criança e depois para recuperar. E eu acho que parte do pitizinho que ela dá, depois é por isso, porque... Exato. A gente não pode. Tudo bem que no começo é difícil. Depois você com a prática você vai fazendo e aí não pode perder tempo. Vamos lá. Cadê Mayara? Dê seu piti. Mayara. Esse negócio não tá dando certo, né? Mayara. Letra S. Yes. Que letra é? B. Que letra é essa? C. C. Que letra é essa? D. D. Que letra é essa? E. F. Yes. G. Yes. Isso. Yes. I. Muito bem. Yes. Isso, Mayara. Muito lindo. Me dá a letra D. D. Dá a letra D. Dá a letra D. D.
Batatinha, batatinha bem quentinha. Batatinha bem quentinha. Batatinha bem quentinha. Batata, batata. Nham, nham, nham. Com tudo, com tudo. Gente, eu queria passar pra você. Oi. Vamos lá? Ela falou Batatinha. tá correta a mãe dar ou insistir na Tá correto. Ela ganhou. Exato. Que foi muito legal. Diga. Na questão, eu vejo que o alfabeto, assim, para ela toda ainda tá cansativo. Como é que começou essa história do alfabeto? De quanto e quantos? Não, normal pra ela, que é porque ela adora letras. Então, Mas ela, antes de começar o programa, então, ela já identificava. não, ela identificava, mas ela não sabia, por exemplo, dizer o nome das letras. Ela tinha um interesse grande pelas letras já. Não, eu tô perguntando por quê. Quer dizer, claro, tô observando, eu fico pensando no meu filho. Claro. O meu Se é uma criança que ele não tem. escreve o nome dele, mas ele não fala. Então, quer dizer, ele identifica. Isso. Mas como que eu começo? Já começo com o alfabeto? Não, eu começaria. Você tem esse programa lá no CD. Mas o que acontece? A gente pode separar em vogais e consoantes, apresentar uma letra por vez o receptivo, põe a letra A e diz: me dá a letra A. Ele só pode dar a letra A, depois A, E, depois A, E, O, U, depois as consoantes, depois as vogais juntas. Tem várias formas e aí você vai sentindo o que está sendo mais fácil para a sua criança. Contanto que no final todos consigam chegar ao alfabeto, às letras, né? Então, deixa eu ver se tem como eu passar assim, ó, gente. Cadê? Peraí. Eu queria passar então. Isso. Até chegar no piti dela. A mãe achou que organizava para botar as letras. É. Deixa eu ver se agora. E essa? Escova de dente. Escova de dente. Isso. Não. Casaco. Coloca o igual. Casaco igual. Coloca o igual. Casaco. Vamos? Isso, Mayara. O que você quer? Beijo ou cócegas? Cócegas. Delícia. Ela entendeu. Dá uma pizza, Mayara. Eu acho que pode ser depois, assim, tipo, o reforço pode ser a comida e depois você diz assim, brinca com ela e aí pergunta, o que você quer? Qual você quer? A tia joga pra ir pegar. Não, tá limpando, porque ela não gosta de ficar aí. Bibi, não. Pode ver onde... Não, é da Mayara, Bruna. Então, por que você... Deixa eu ir passando, Fred. Aí, não. É bom. Eu acho que é por Isso, aí. você quer água, chocolate, salgadinho? Tem de tudo. Essa é meia hora, mas só que ela já consegue ficar meia hora, mas normalmente eu não aconselho. Aí, pronto. Vamos trabalhar? É só isso. Vamos trabalhar? Vamos?
isso? Vamos trabalhar, Mayara? Vamos? Coitada. Cadê meu beijo? Beijo. Beijo. Mayara, faz isso. Vamos? É bem gostoso. Tira. Faz isso. Isso. Encaixa aqui, amarelo. Eu já venho esquecido. Encaixa. Isso, muito bom. Você quer o celular? Você quer o celular? Quero o celular. Isso. Ih, acabou? Ih, acabou? Tô de bem com a vida. Tô de bem. Então, gente, olha só. Parece que ela forçou um pouco demais, a Mayara. Você pode ver que ela estava começando... Tinha várias coisas. Tinha muitos distratores. As primas, a câmera, né? Eu, né? Tá. Assim, apesar de que eu estava tentando ficar só... Mas eu parei, interrompi, falei com a mãe algumas vezes. Isso atrapalha. Tinha a questão dela, ela fez meia hora seguida. Então, todos esses fatores atrapalham. E aí você viu que ela até ficou muito bem considerando todos esses fatores. E aí, lá pro fim, ela ficou irritada, normal. O que acontece? A mãe, eu daria um pouco mais de... Deixaria mais claro que eu não estava prestando atenção, mas funcionou de todo jeito. O que ela fez? Ela ignorou mais ou menos o comportamento, assim, tipo, não deixando acontecer, mas continuou com a tarefa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eventualmente, o que aconteceu? Ela viu que não tinha para onde correr, voltou, e vocês podem ver que ela faz o escândalo, de repente ela está normal, trabalhando de novo, né? E aí a mãe percebeu que tinha pedido demais e aí disse, não, agora é hora de acabar. Mas ela não acabou antes dela ter feito pelo menos mais uma demanda antes de terminar. Porque se ela... exato. Se ela tivesse parado na hora que ela fez o escândalo, o que ia acontecer? Exato. Então ela fez certinho, né? Então você vê que você vai desenvolvendo sua forma de trabalhar, que talvez não seja exatamente a forma como eu trabalharia, mas está funcionando. Ela está fazendo as coisas certinhas, do jeito dela, né? E aí vocês vão começar a descobrir isso também. É como quem diz assim, quadro de pintura, né? Quando você começa a pintar, aí as pessoas dizem, não, primeiro você tem que usar a técnica bem certinha, depois que você dominar essas técnicas, você vai encontrando o seu próprio estilo. Mesma coisa. Aqui vocês vão começar a usar essas técnicas, essas estratégias. Eu digo, tente seguir o máximo possível, arrisca, né? E aí depois você vai começando a ver coisas que funcionam melhor para você e para a criança. E talvez quando você começa a trabalhar com outra criança, se for o caso, vocês vão perceber que vocês vão ter que desenvolver outros estilos que se adequem mais àquela criança, né? Então acho que tá bom de vídeo por hoje, certo? E por hoje, e aí são 5:30, não é isso? Então a gente tem meia horinha para falar um pouquinho das perguntas que estão aqui. Quem quiser ir, pode ir, na boa. Quem quiser fazer pergunta, né? Ou as pessoas que deixaram as perguntas escritas, a gente responde. Diga. Vou pegar aqui a primeira. Sabe-se que muitos portadores de Asperger têm autismo associado. Sabe-se também que alguns portadores desta síndrome apresentam uma habilidade específica, acima do normal em alguma área. Aplica-se o ABA normalmente de forma padrão às demais crianças autistas ou existe diferencial? Quem fez essa pergunta? Ok. Então, primeira coisa, gente, é porque eu não fiquei aqui para falar, não ia dar tempo falar das questões diagnósticas, mas na verdade, o autismo, o transtorno autista e o Asperger, eles são todos partes de um espectro que a gente chama transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, na verdade, não é que Asperger tem autismo associado,
ele é um outro transtorno dentro desse espectro, e eles vão ter características similares, né? Assim, as 3 áreas de déficit são as mesmas, só que a manifestação é diferente. Quer dizer, as 3 áreas de déficit são as mesmas, porém, a criança com Asperger, ela normalmente, para ser diagnosticada com Asperger, ela não pode ter tido atraso no desenvolvimento da linguagem, né? E ter um desenvolvimento cognitivo também dentro do que é considerado típico para a faixa etária, né? Não significa que ela não tenha problemas de comunicação, de compreensão, mas, digamos, naquela faixa etária, assim, por volta de 1 ano, ela começou a falar as primeiras palavrinhas, depois, entre 1 e 2 anos, começou a juntar 2 palavras para formar frases, tudo aquilo bonitinho, certo? Então, na verdade, independente se a pessoa tem Asperger, autismo, qualquer transtorno, ou mesmo que esteja fora do espectro de autismo, mas que tenha algum problema de desenvolvimento, a gente pode usar a aba, só que é aquela história, a gente vai ter que primeiro, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Funciona, não só isso, mas conhecer a criança, saber o que ela tem de qualidades e o que ela tem, exato, e o que ela tem de dificuldades. E aí a gente vai construir um programa que contemple o quê? O que ela precisa. Então, por exemplo, se ela já tem um repertório grande de habilidades básicas e o que ela precisa agora é praticar para generalizar uma coisa, a gente já pode partir quase pro incidental. Então, a gente vai ter que ver onde ela está e fazer o programa baseado nisso. Então, não importa se ela é Asperger, se ela é autista, se ela é qualquer problema de desenvolvimento que ela possa ter. A forma de trabalhar é a mesma. Agora, a gente nunca vai... Não é que a gente tenha que começar do zero com todo mundo. A gente tem que ver onde ela está e qual é o próximo passo. Beleza? Agora, deixa eu ver outra. Você vai à casa da criança, você organiza a rotina para a criança usar em casa. Geralmente, assim, é aquela história, né? Eu pessoalmente... Quem foi que fez essa pergunta em primeiro lugar? Ok. Não é que eu pessoalmente, mas o que a gente tenta fazer é o seguinte: o trabalho deve ser domiciliar. Então, se eu estou fazendo um trabalho, digamos, na casa da criança, eu necessariamente vou. Mesmo que eu esteja... Então, se eu estiver fazendo um trabalho só de orientação dos pais, o ideal é que pelo menos uma vez eu vá lá, tenho uma ideia de dicas de como ela fazer. Mas eu acho que eu já mais ou menos respondi quando eu estava dizendo como eu trabalho com esses pais, né? Então, tipo, eu demonstro naquele lugar, eu já sei onde é a casa, como é a configuração, a gente já trabalhou com isso. Se começar a surgir algum problema de novo, que eu desconfie que está na casa, eu posso ter que voltar lá para investigar, fazer uma análise funcional lá. Se tiver alguma coisa que está me cheirando a ir na escola, provavelmente eu vou ter que ir lá investigar de perto, né? Então, assim, eu vou onde for necessário para eu encontrar meus dados, para eu fazer o diagnóstico, digamos, do que é o problema, quais são os antecedentes, quais são as consequências, para poder a gente trabalhar. Então, né, é um trabalho de investigador mesmo, de detetive. Outra pergunta. Inclusão. Se o menino só fica preparado, se o menino só fica preparado com 12 anos, mas não sabe escrever, ler, só sabe números até 10, qual o ano de escolaridade? Meninos e meninas com panos, quantos? Já estão na 5ª? Eu não estou entendendo essa pergunta. Quem fez? Eu não estou nem entendendo. Então me explica aí. Veja aqui. Não, meninos e meninas com 12 anos, eles já têm uma série, já estão no 5º ano de escolaridade, estão com uma série, um programa para o 5º ano de escolaridade. Você está falando de que meninos e meninas? Neurotípicos ou? Certo, ok. Isso. Ok. E aí eles estão no 5º ano de escolaridade, e eles têm um programa dentro da escola
porque eles vão estar aprendendo conteúdo, Isso. né? Uhum. E aí, o que fazer com o menino que estava numa turma onde ele estava sendo preparado para a inclusão? Ele está com 12 anos, só que ele não sabe, não tem uma série ainda de habilidades para estar acompanhando aquele grupo. Pois é, isso... Que ano de escolaridade eu colocaria? Ou eu tentaria colocar os meninos menores em que ele poderia acompanhar realmente o programa dele? Adaptado, né? Não, olha só, tem várias coisas aí. Não tem uma resposta para isso, não, que também depende do caso, certo? Eu ia tentar investigar, digamos, a escola, o lugar, e como é esta, digamos, quais são as habilidades que essa criança já tem. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, ele vai precisar de um horário na escola e fora da escola, onde ele tenha um trabalho mais individualizado, não para ser excluído, mas porque a gente viu que ele vai aprender mais rápido nesse contexto e ele precisa conseguir chegar onde outros alunos estão. Então, ele, primeira coisa, ele ia precisar, seja na sala de apoio e em casa, o que for, mas ele vai precisar desse trabalho individualizado, né? Tem o Kumon, né, também, que pode ajudar, seja lá o que for, a gente vai ver o que ele precisa. Será que tem algum serviço, alguma coisa que oferece isso, né? Então, isso é certamente. Agora, onde ele ser colocado, certo? Pode ser que, se essa turma de quinta série, a professora da quinta série, tiver como acomodar de forma que ele está com a turma, ele vai participar de algumas atividades, mas ele vai ter tarefas específicas, vai ter que ter acomodações aí, certo? Ótimo. Se essa professora não tiver, mas vamos dizer, tem uma professora da quarta série, que é perto, assim, e que ela tem mais talento, eu consideraria, né? Assim, digamos, talvez ele fique melhor com essa professora, com essa turma. Então, assim, eu não vou dizer nada em absoluto. Eu ia tentar ver que ambiente. E existem pessoas que têm mais flexibilidade, que têm estratégias, que têm o controle do comportamento dele, que as outras crianças estão conseguindo. Então, teria que fazer um estudo, não é só no vácuo, mas da situação concreta, exato. Se os meninos são muito menores do que ele, né, ou não, então tem várias coisas que a gente tem que considerar antes de fazer essa escolha, né? Eu não faria no vácuo, assim, digamos, ele tem que estar na quinta série, ou ele tem que estar... Eu teria que estudar a situação concreta e ver, porque às vezes ele pode estar até na quinta série, mas a professora não está tendo não está sabendo fazer a coisa direito, e você vê que tem a professora, vamos dizer, da quarta, que tem todo jeito, vamos dizer, mas ou então tem toda a turma dele que ele já vem acompanhando, tá todo mundo na quinta, é melhor ele continuar com a turma. Então, é uma pergunta que depende do caso. Faz sentido? Ou não? Desculpa por não te dar uma resposta, mas se eu fosse te dar uma resposta absoluta, eu estaria correndo o risco de dar uma resposta que talvez não fosse. Segundo a proposta do MEC, ele teria que frequentar a sala da turma da idade dele, ser feita uma adaptação curricular, talvez de grande porte, né? Porque alguns só de estratégias ali que não precisa ser feito. Mas se for mudar matérias, coisas assim, tem que ser feita uma adaptação de grande porte, e ele no contraturno preparar uma sala de apoio e tal, né? Só que, segundo o MEC, a escola tem que se adaptar às deficientes, só que na realidade... Não é assim que está acontecendo. Exato. Mas ela tinha uma pergunta, um comentário ali atrás. Eu ia comentar o que você falou mesmo, tem que levar em conta a professora. Isso. Se vai ser um golpe na autoestima do menino. Exato. Exato. Qual é o prejuízo maior dentro dessa história? Exato. Porque também depende do perfil dessa criança. Porque tem crianças, inclusive, que eles se dão melhor com crianças um pouco menores do que ele. E, assim, de repente, para esse menino estar numa O menino que tem a escolarização não, tá? Quando o menino chegou agora, está começando a ser trabalhado na escola agora. O que ele tem?
uma série de coisas, começou a se trabalhar numa classe especial, específica, essas questões comportamentais e de habilidades. E aí a gente precisa incluí-lo. Tem passos a serem feitos. Isso. Em que turma colocar? Um menino de 12 anos. Pois é, gente, porque assim, honestamente, vou dizer assim, o que eu acho, não necessariamente o que existe. O que eu acho é que essa criança não deveria nem estar nesse momento, né? Assim, tipo, infelizmente, o que deveria ter sido feito é que ele deveria ter sido trabalhado desde pequeno para poder estar conseguindo ser incluído agora. Essa história de promovendo dias. Chega com 12 anos, não dá. Exato. Agora, se ele tem 12 anos, a primeira pergunta que eu faria é: o que ele tem de habilidades? Se ele ainda está no nível de habilidades básicas, gente, a gente vai ter que trabalhar isso. Não tem como fingir que só porque ele tem 12 anos ele automaticamente pulou para as habilidades de cima, não. Vai ter que voltar. Se a gente ficar só fingindo e continuar daqui, a gente está só fazendo de conta. Tem que voltar para a base e começar, não tem pra onde correr. Infelizmente, só um minutinho. Essa é a minha opinião, não sei, mas eu sei que a realidade é outra. Exato. Aí por isso que eu estou dizendo que, diante desse contexto concreto e real, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar ver na escola. Primeiro, vamos conhecer melhor como equipe, né? Não tem a equipe psicopedagógica que faz avaliação. Quais são as habilidades que ele tem? Não tem, não? Não tem? E aí tentar ver coisas do tipo, assim, o que a gente pode acomodar dentro da sala de aula? O que a gente pode tirar de tempo para ensiná-lo individualmente? E aí vai, mas assim, dizer que isso é o certo, na minha opinião, não é não, mas diante da situação, isso é o melhor que a gente pode fazer. Tudo bem. Diga, querida. Ela primeiro, por favor. Diga. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, assim, como mãe, né? Aí, eu mais uma mãe aí. Porque assim, eu queria saber um pouco dessa parte social, da socialização. Por exemplo, assim, ir no shopping. Aí, eu até que agora estou conseguindo controlar bem meu filho, assim, eu uso bem o que você falou aí da parte da ignorância, né? Ignorância não. De ignorar. Assim, ele se joga no chão, por exemplo, eu quero as costas e vai, ele levanta e vem atrás de mim. Certo. Aí, assim, eu queria saber se você, dentro de tudo aí que você falou, né? Por exemplo, assim, eu tenho vontade, eu quero ir no cinema com ele, por exemplo. Aí ele vai começar a subir nas cadeiras, assim, o que eu devo fazer nessas horas? Uso o mesmo sistema? Então, a gente tem que pensar sempre em pequenos passos de bebê. Primeira coisa, gente, eu queria assim, até que vocês começassem a pensar, que a gente fala assim, socialização, ir pro shopping, não sei o quê. Isso não é necessariamente socialização, isso é comunidade. Ir transitar na comunidade. Socialização é mais a capacidade de interagir com outros. Claro que tem algumas coisas que se superpõem, que na comunidade a gente vai estar interagindo, né? Mas aí é aquela história, tipo, ir pro shopping, pro cinema, essas coisas. Lembra que eu falei ontem, no comecinho, em algum momento, tipo, a gente tem que pensar se isso agora é minha prioridade ou não. Se não é minha prioridade, assim, tipo, eu prefiro ir pro cinema só e conseguir assistir o filme do que ir pro cinema e passar o filme inteiro tendo que ficar lidando com problemas. Nem ele tá se divertindo, nem você tá, é só estressante. Pra que eu vou fazer isso, né? Então, se agora não é a hora de trabalhar nisto, então a gente deixa isso de lado, deixa para depois. Pensa em passos pequenininhos. Se agora é a hora de eu começar a trabalhar isso, né? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer o quê? Uma análise da tarefa. Para que meu filho consiga chegar no cinema, sentar, assistir um filme todinho comigo, o que ele precisa? Primeiro, que habilidades ele precisa saber ficar sentado por pelo menos quanto tempo, né? Então aí você vai ter